Olá minhas amigas, olá meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Olival, aqui da ABEM, e vamos dar continuidade hoje ao nosso curso de atualização em esclerose múltipla. Em especial, hoje nós vamos falar a respeito do diagnóstico, de sintomas e dos exames que são utilizados para realizar o diagnóstico dessa doença justamente. Bom, inicialmente é importante nós entendermos que a esclerose múltipla ela tem subtipos clínicos, ela tem apresentações diferentes. Ela tem uma forma que é a forma remitente recorrente, que representa 80% dos casos. Essa forma ela é caracterizada por surtos clínicos, como vocês estão podendo ver na primeira imagem aqui, surtos clínicos com um período de sintomas, um período de melhora total ou parcial, que muitas vezes independe do tratamento. Tá? Por isso que alguns pacientes vêm com história de que tiveram no passado sintomas neurológicos e que melhoraram. E ela passa um tempo em remissão, sem nenhum sintoma, e após um tempo ela volta a ter este novo sintoma que nós chamamos de surto, que vamos caracterizar melhor mais à frente. Ela pode desenvolver, após algum tempo, a chamada forma progressiva, que é uma forma que o paciente tem uma piora lenta e progressiva dos sintomas, que até pode apresentar um surto no meio, mas não é a parte mais marcante. Quando ela inicia dessa maneira, ela é chamada de primariamente progressiva. E esse paciente não tem a forma remitente recorrente, que é a mais conhecida. Mas ela muitas vezes abre com a forma remitente recorrente e se você não realizar o tratamento correto ou demorar para fazer o diagnóstico, esse paciente fatalmente vai evoluir para a forma secundariamente progressiva. Por isso que é tão importante o papel de vocês e por isso que eu estou aqui hoje. Porque nós podemos modificar essa chamada história natural da esclerose múltipla, que é um acúmulo de incapacidade. Apesar do paciente iniciar tendo surtos que vão remitir, se a gente não controla essa inflamação inicial, depois de um tempo esse paciente vai ter uma perda neuronal contínua, uma incapacidade contínua, muitas vezes a inflamação começa a cair, mas também o paciente vai perdendo volume cerebral e capacidade. Os sintomas de esclerose múltipla são virtualmente qualquer sintoma neurológico, porque ela pode acometer qualquer sintoma do sistema nervoso central, cérebro, tronco e medula. Mas existem alguns que são mais comuns. Sintomas que são importantes da gente comentar são a fadiga, que é o sintoma mais incapacitante da esclerose múltipla. É um sintoma meio inexplicável, a gente não sabe muito bem por que ele vem, mas ele é muito prevalente, muito incapacitante e a principal causa de aposentadoria na doença. Provavelmente existe um efeito por alterar as áreas de associação cerebrais. As alterações visuais são extremamente comuns, alterações de mobilidade, déficits cognitivos podem aparecer também caso o paciente tenha algum tempo de doença. Sintomas como depressão também acontecem não só pelo diagnóstico, mas por lesões de áreas específicas. E dor é um sintoma que pode acontecer em especial através da neuralgia do trigêmeo ou então dores em membros inferiores por lesões na medula. De modo geral, como vocês podem ver nessa figura, ele pode alterar qualquer sistema que depende do sistema neurológico. Mas como eu comentei da neuralgia do trigêmeo, que é um sintoma importante, também vou lembrar de um outro sintoma que chama sinal de Lhermitte, que é uma sensação de choque que passa através da coluna atrás, causada pelo estiramento da cervical quando há uma lesão aguda na cervical. Muito específico esse sintoma de esclerose múltipla. E vou comentar também do chamado fenômeno de Uthoff, que é um fenômeno na qual o aumento da temperatura corporal leva ao aparecimento de sinais e sintomas que estavam em remissão no paciente.
Esse é um sinal tão interessante que no passado, quando não existia ressonância, se fazia o teste da banheira. Você mergulhava o paciente numa banheira com água quente e reexaminava ele. Se ele apresentasse novos sinais e sintomas, era diagnosticada a esclerose múltipla. Claro que isso não é necessário mais. Mas, de qualquer maneira, estatisticamente, os principais sintomas são formigamentos ou anestesias, alterações motoras em um membro, alteração de perda visual e a ataxia ou o desequilíbrio. Esses são os 4 sintomas que precisamos sempre lembrar em pacientes com esclerose múltipla. E o que são esses surtos, que são essa inflamação aguda? São eventos neurológicos com duração maior de 24 horas, ou seja, um sintoma neurológico que não é transitório. Puxa, deitou em cima do braço, vai formigar. Não é um surto de esclerose múltipla isso. Teve um episódio de incontinência urinária. Não é esclerose múltipla isso. Mas um paciente que sem outra causa tenha uma piora abrupta de um sistema neurológico é considerado um surto da doença. E esse paciente, ele pode ter vários surtos, ficar com as sequelas, mas ele pode melhorar espontaneamente depois de um período. O diagnóstico hoje ele é pautado pelos mesmos critérios que Charcot utilizava lá há vários séculos atrás, chamado de disseminação no tempo e no espaço. O que significa isso? O paciente deve ter diversas lesões ao longo do tempo, pelo menos 2, ou seja, tive um evento, tive um segundo evento, e em locais diferentes do sistema nervoso central, que nós vamos utilizar a ressonância para visualizar isso. Na próxima aula, nós vamos poder ver os locais mais frequentes de lesões. Mas, por enquanto, vamos ficar com essa informação. Na ressonância, você pode ver também tempos diferentes. Por exemplo, uma lesão realçando contraste e outra não. Isto é um indicativo de que há uma disseminação no tempo. Ou seja, ele está com uma lesão aguda e ele teve uma outra lesão com uma idade diferente. Então, isso é uma disseminação no tempo. Ou o paciente teve mais de um sintoma. O líquor também pode ser utilizado através da pesquisa de bandas oligoclonais, que é a produção de autoanticorpos dentro do sistema nervoso central. Essas imagens mostram lesões que a gente vai ver na ressonância, que vamos ver com um pouco mais de detalhe na próxima aula, mas aqui vocês estão podendo ver na medula. Ali na próxima imagem tem uma lesão no pedúnculo cerebelar, pegando inclusive a região do trigêmeo, corroborando com o diagnóstico de neuralgia do trigêmeo em um jovem que eu comentei. Uma lesão chamada de justa cortical e, na última imagem, a chamada de lesão periventricular, que é a imagem mais marcante da esclerose múltipla, levando um aspecto de chamado dedos de Dawson, como se fossem lesões em volta do ventrículo em chama de vela. Bom, chegamos ao final desta aula, temos mais 2 módulos para completar esse curso de atualização e a mensagem final desta aula é: investigue. A esclerose múltipla é uma doença complexa e que vai exigir pelo menos a utilização de uma ressonância magnética. O líquor ele auxilia, mas ele deve ser feito com banda oligoclonal, que é um exame mais difícil de nós conseguirmos. Mas pelo menos a ressonância, frente a um caso de alta suspeita, pode ser pedida imediatamente para o encaminhamento para o centro de referência. Aqui embaixo vocês têm o meu e-mail para me enviarem qualquer dúvida que eu vou responder com o maior prazer.